Mauro, saiu uma notícia de que a Caixa ficou decepcionada com a falta de projeto na reunião. Será que será esse mais um caso de amadorismo, mais uma desilusão? Você soube de alguma coisa, Mauro? Chegou a abordar sobre essa reunião que Não, não, saiu? porque eu conversei com ele no dia 29. Eu segurei um pouco a entrevista, porque ela seria ofuscada pela reta final do campeonato. Achei que era melhor dar uma segurada, segurei alguns dias, terminou o campeonato, eu publiquei a entrevista e fiz um comentário a respeito, resumindo no meu canal, né? Publiquei lá no meu blog também. Essa informação veio depois, a reunião foi depois da entrevista. Sim. Quando eu entrevistei, ele não tinha se reunido ainda. Eu acho que isso aí é até uma questão assim que assim, eu não me sinto em condições de me aprofundar sobre isso, porque assim, eu fico pensando, se o Flamengo quer comprar um terreno para fazer o estádio, por que ele tem que apresentar um projeto para a Caixa? Eu quero comprar o seu terreno, o que eu vou fazer com ele é um problema meu, com a prefeitura, com as autoridades que vão permitir ou não que eu faça aquela obra naquele local. Entendeu? Eu fico pensando assim, qual é a lógica? Agora, se o Flamengo quer uma parceria com a Caixa, aí é diferente. Aí eu tenho que mostrar o que eu tenho em mente para ver se a Caixa topa entrar comigo nessa. Né? E, enfim, e o que o Landim falou na entrevista anterior era adquirir o terreno por um valor, de repente, não tão alto, porque o Flamengo faria com que os terrenos ao redor se valorizassem com a construção de um estádio. Mas não é uma parceria, né? É o seguinte, ó, facilita para mim, eu compro teu terreno, não vou pagar uma fortuna, vou pagar um valor X. Não vai ser de graça. Mas eu vou te ajudar, porque esses terrenos estão todos parados, não acontece nada ali, aquilo ali só está te dando despesa, só está te dando prejuízo. E eu posso potencializar os terrenos ao redor se eu puser um estádio ali. Se os caras acharem que de fato. Aí tem que levar um estudo sobre isso. Não é o projeto do estádio. É um estudo. Olha, eu faço um estádio aqui, eu vou gerar tal circulação de pessoas, isso, aquilo outro, vai gerar isso. Alguma coisa concreta, profissional. Então, eu fiquei um pouco na dúvida de qual o sentido disso. Acho que faz sentido você tentar convencê-lo dessa forma. O projeto do estádio, se a Caixa não é parceira, o que tem a ver? A Caixa participou do projeto do estádio do Corinthians? Não, ela emprestou 400 milhões na generosíssima linha de crédito da Copa do Mundo. O Corinthians até hoje nessa rolo. Aí aquela coisa toda, o Odebrecht começou a fazer e tal, essa novela interminável do estádio do Corinthians. Assim, me parece muito claro que, errando ou acertando, de fato, essa gestão quer fazer o estádio, ou quer dar o pontapé inicial. O Landim quer entrar para a história, me parece, como o presidente que viabilizou o estádio. Ou seja, se até o final do ano que vem a obra for uma realidade, está comprado o terreno, está aprovado, tudo certo, vai começar a construção. Ele quer entrar na história, me parece, dessa maneira. Pode até voltar amanhã a tentar ser presidente, sei lá. A história da SAF já é outra. A SAF seria a SAF parcial, ele não nega que possa ser um CEO da SAF, coisa parecida, porque ele diz que gostaria, se preciso for, de continuar servindo ao Flamengo. Né? Aí tem muita especulação. Ele quer comandar a SAF, vai começar com 30%, depois vai passar para 50%, mas a verdade é a seguinte, a ideia da SAF, eu não vou dizer que ela nasceu morta, que eu não tenho condições de afirmar isso, mas é a sensação que eu tenho, porque assim, a rejeição é imensa, dentro do clube, na torcida, todo mundo. Pouquíssimas pessoas gostam da ideia. E esse paralelo com o Bayern, a meu ver, um pouco forçado, fantasioso. Por quê? O Bayern de Munique consegue o patrocínio de 3 empresas importantes, todas alemãs, por uma razão outra. Porque o Bayern não recebe dividendos. As 3 empresas não recebem dividendos do Bayern. Elas apenas se associam ao clube. Ok. Uma é a Adidas. Quando se associa ao Bayern dessa forma, a Adidas impede, a grosso modo, que uma Nike da vida entre lá e coloque sua marca na camisa mais pesada do futebol alemão, que é a do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é o time mais rico, mais forte, mais vezes campeão, mais tudo, mais torcida, mais tudo. Que está na Baviera, que é a região mais rica da Alemanha, que é a maior economia da Europa. Então ele está numa região muito rica. O Bayern é muito poderoso. Os times alemães não podem ter donos, como os times ingleses, franceses e etc. Então não tem como chegar lá um cara da Arábia Saudita, do Catar, sei lá de onde, e comprar o Borussia Mönchengladbach e transformar no novo Newcastle, o novo Manchester City, o novo Chelsea. Não tem como. Existem travas. Você vê o caso do time da Red Bull, que lá nem o nome da empresa pode ter. É RB Leipzig. E que sofreu uma forte oposição dos torcedores, inclusive, que rejeitam a ideia de uma empresa ser dona de um time de futebol. Lá a coisa é diferente. Então, quando ela se associa à Adidas, ela bloqueia uma possibilidade de outros, é interessante para ela. E fortalece o laço. Adidas, Bayern, Alemanha, estamos juntos e tal, aquela coisa. Tal, né? Que até um pouco
Isso é meio ruim, esse negócio é meio nacionalista, enfim, exagerado, sabe? Mas essa é uma outra questão. Aí você tem a Audi, que é uma empresa alemã de automóveis, que também faz várias ações com o Bayer, e a ela interessa continuar nessa parceria. E tem a Allianz, que colocou o nome do estádio, inclusive. Agora, quantas empresas fariam isso com o Flamengo? As grandes empresas, até perguntei isso para ele na entrevista, montadoras, grandes bancos, não anunciam time de futebol. Você vê bancos de investimento, bancos digitais novos que investiram em camisas de alguns times, Flamengo mesmo já teve, bancos que são financeiras, né, de empréstimo consignado, que também costumam fazer isso, mas os grandes bancos, os principais, eles não costumam anunciar em camisa de time de futebol. As montadoras, algum tempo atrás me chamou a atenção que acho que foi a LDU, que chegou aqui para jogar o Sul-Americana ou Libertadores, não me recordo, com um tremendo logo da Chevrolet. Eu pensei, poxa, eles patrocinam o Manchester United e a LDU, mas não patrocinam o Corinthians, nem o Flamengo, né? Nem a Volkswagen, nem a Fiat, nem nenhuma outra montadora. Você não vê, não é comum. Então, quais seriam essas empresas? A troco do que elas colocariam dinheiro para não receber nada em troca, apenas para associar a marca do Flamengo? É só uma intuição? É copiando uma ideia? Ou existe algo realmente concreto de que isso vai funcionar? Então, a ideia da SAF me pareceu mais um balão de ensaio que o presidente do Flamengo solta para ver a aceitação ou não. E a aceitação foi muito ruim. A rejeição foi muito grande, para ser até mais claro. Então, acho que isso não vai adiante. E é claro que isso dá margem a todas as especulações, mas é tudo especulação. O que está na cabeça do cara, a gente não sabe exatamente. As pessoas podem imaginar, podem insinuar, podem concluir, mas não se sabe exatamente o que vai acontecer. O fato é que o Flamengo tem condições de levar esse projeto do estádio, tudo indica, por meios próprios, vendendo name right, vendendo camarote, buscando parceria. E aí entra a questão que é a mais delicada. Ele admite vender parte do futebol do Flamengo, que ele mesmo diz que vale 5 bi, e o Flamengo tem muito a crescer ainda. O Flamengo vai bater recorde de faturamento nesse ano sem ganhar uma medalha de lata. Ganhou nada, troféu nenhum. Imagina o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão sei lá do quê. Ganharia mais dinheiro pela premiação, tem as premiações derivadas dos contratos de patrocínio, daqueles que pagam bônus quando tem título, mais gente se associando ao clube, sócio-torcedor, mais gente comprando camisa, torcedor mais empolgado ainda. Então, sem ganhar nada, o Flamengo vai bater o recorde, gente. Imagina o Flamengo ganhando. Então, o potencial do futebol do Flamengo para crescimento, para aumentar o faturamento, ele é real, ele é grande. Aí você vende um pedaço disso, não tem muito sentido. Mas eu não quero ter parceiro no estádio, que ele vai dividir a receita. Sim, mas ele vai viabilizar a construção do estádio junto com você. Então, é lógico, natural. Hoje o Flamengo já divide a receita com o Estado. O Maracanã drena uma parcela significativa das rendas. Você já começa comendo 5 mil lugares ali por conta de cadeiras cativas e você perde não sei quantos ali por conta de interdição para separar a torcida visitante. Só aí deixa de ganhar um dinheirão. Fora gratuidades e outras coisas, aquelas benesses para o governo que estão no edital, camarote, estacionamento, ingresso, canapé, etc., que tem que bancar. Então o Maracanã e o Flamengo já tem um parceiro do Maracanã, que é o Fluminense, além do próprio Estado. Então por que não pode ter um parceiro no seu próprio estádio? Ele vai levar um percentual da minha renda. Tudo bem, mas ele te ajudou a construir o estádio. Porque aí eu concordo com ele do seguinte: ele não quer criar um endividamento que enfraqueça o time de futebol. Isso aí eu concordo com ele. Mas então que se busque outros meios que não a SAF. Eu acho que existem outros meios. Então, esse raciocínio eu concordo. Você tentar evitar que o Flamengo, por exemplo, é outra época, mas o São Paulo passou um longo período de jejum quando construiu o Morumbi. O Corinthians está nessa draga, não só pela dívida do clube, que é de 900 e tantos milhões, mas também por conta do estádio, que inviabiliza, e ainda assim gasta mais do que poderia, né, o que deveria, e não consegue ganhar. Mas é claro que o Corinthians tem um poder de investimento menor do que outros clubes. Pela dimensão do Corinthians, pelo potencial, é muito pouco. Então, o Flamengo quer evitar isso. Isso eu concordo com ele. Você tentar evitar o endividamento que faça com que o Flamengo tenha que ter times mais fracos. Porque aí você também diminui a arrecadação. Se o time for fraco, não se iluda. Não vai ter esse movimento todo, essa grana toda. Então tem que encontrar esse equilíbrio. Mas acho que a SAF não acredito que vá adiante, a rejeição é enorme e existem outros meios. E ele mesmo fala, isso é só uma ideia. Se não passar, a gente vai buscar de outras maneiras viabilizar o estádio. Mas me parece claro que ele, de fato, eu acho que não é balão no ensaio. Eu acho que ele quer mesmo fazer o estádio. E quer entrar para a história como o cara que deu o pontapé inicial na construção do estádio do Flamengo.
Então, Mauro, é esse ponto que eu queria tirar uma dúvida com você. A gente daqui a pouquinho, você está falando de patrocinador, a gente vai falar, a Coca-Cola já patrocinou vários clubes, eu vou querer tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas eu queria tirar uma dúvida exatamente sobre isso com você, depois eu vou passar a palavra para o André. Na conversa que você teve com o presidente do Flamengo, você sentiu isso? Porque, tipo assim, muita gente fala, muita gente analisa de várias formas, né? Por exemplo, que o estádio é como se fosse o carro-chefe para poder emplacar a SAF dentro do Flamengo, etc. Eu quero saber o que você sentiu do Landim em relação a fazer o estádio caso seja rejeitado mesmo a questão da SAF. Você acha que ele vai se debruçar e vai se esforçar para isso, buscando? Eu vi que na entrevista que ele te deu, ele fala sobre possibilidade de name rights, ele fala sobre algumas possibilidades. Mas você acredita que a vontade vai ser a mesma para ir construir o estádio, mesmo que a SAF não passe? O que você sentiu dele? O discurso dele é esse, né? Como eu falei, eu acho que a SAF lançou essa para sentir a aceitação ou não. Agora, me parece que ele está disposto, de fato, a levar isso adiante. Eu acho assim, a minha percepção é que dessa vez não é só um factoide para disfarçar alguma coisa. Até porque não está adiantando nada. O time do Flamengo continua tomando pancada, sendo criticado e merecidamente, e até jogadores, tirando aqueles que são fãs de jogador e não torcem mais para jogador do que para time, a galera está meio da bronca. A gente vai falar da questão mais um pouco que o André já abordou do Felipe Luiz. Essa entrevista é muito esclarecedora para quem não tinha percebido. Exatamente o que o André falou. Que é reflexo de algo mais grave, que é capitaneado pelo Landim e Marcos Braz, que é a permissividade, é o paternalismo, é a omissão diante de pessoas que são muito bem pagas e são idolatradas e que não colocam o Flamengo em primeiro lugar. O clube tem que estar sempre em primeiro lugar. O Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco, qualquer um. Entrou em campo, meu amigo, você tem que se matar dentro de campo. É a sua profissão, o seu trabalho. Se você não gosta do seu chefe, então pede para ser negociado. Eu, quando eu trabalhava numa empresa que eu não gostava, sabe o que eu fazia? Eu procurava outro emprego. Sempre fiz isso. Olha, aqui para mim é insuportável. Eu procuro outro emprego. Eu vou trabalhar em outro lugar. Fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou lá no dono da empresa e falar: troca meu chefe porque eu não gosto. Eu vou trabalhar de sacanagem para o cara ser demitido, para ele ser responsabilizado pela minha incompetência. Que só acontece no futebol, isso, né? O Fla-Flu do ano passado, lá do Paulo Souza, que o André lembrou que valia um tetracampeonato, cara, aquilo é um absurdo. O desse ano, meu Deus do céu. Dito para o próprio jogador, isso tudo passa pelo Landim. Então, não adianta ele hoje, se fosse essa a intenção, se for essa a intenção, você lançar um balão de ensaio falando de SAF ou do que for, porque as pessoas estão conectadas sim, estão atentas e estão falando do time. E essas entrevistas são ótimas, porque elas impedem até que surja uma cortina de fumaça que ofusca os problemas do futebol do Flamengo. O Marcos Braz continua sendo criticado, a torcida continua se manifestando que quer que ele saia, embora não vai sair, a gente sabe disso. O Landim está sendo criticado. Então, a pauta ela não se resume a um assunto. Se for essa uma estratégia, não está funcionando. Mas eu acho que não. Eu acho que, de fato, ele quer levar adiante, porque também é bom para ele, cara. Você imagina? Pô, o Flamengo, daqui a 5 anos, 6 anos, inaugura um estádio. Pô, tudo começou com o Landim. Pô, o presidente do Flamengo que viabilizou o estádio. Como falam do próprio CT, né, Mauro? Que inclusive leva o nome do ex-presidente do Flamengo, que foi o que comprou o terreno, isso tudo. Até hoje ele é falado. Ele só comprou o terreno, depois a obra não andou, né? Ficou parado. Exato. Foi o Jorge Alau. Então, depois não teve a obra. A obra levou muito tempo para começar, de fato, a ser feita. Então, me parece que, de fato, ele está afim. Não acho que ele está brincando, não. Não é essa a minha percepção, tá? Agora, ele tem uma visão muito distorcida da realidade, quando ele compara o torcedor a um consumidor de um produto. É diferente. É bem diferente. É bem diferente. O cara que consome um produto, ele deixa de consumir no momento que ele acha que o produto não agrada mais. Então, se o refrigerante mudar de sabor, ele vai beber outro refrigerante. Ou então ele faz que nem o Cristiano Ronaldo, que bebe água. Lembra que ele se recusou lá a fazer a propaganda, o merchandise ali do refrigerante, que era uma coisa meio imposta, né? Puseram ali, tira daqui, eu bebo água. Eu não duvido que ele beba água, do jeito que ele é louco, né? Para coisa de saúde e tal, duvido que ele beba refrigerante. Então você tem a opção. Agora, o torcedor do Santos, ele não está hoje pensando, vamos discutir aqui, nós fôssemos aqui 3 santistas, vamos torcer para quem? Estou pensando em mudar para Corinthians. Cara, mas Corinthians está muito ruim, não, a Palmeiras é melhor, Palmeiras, acho que eu vou para o Palmeiras, hein? Inclusive uma camisa do Palmeiras em promoção, acho que eu vou comprar para mim. Isso não existe, meu amigo. O cara que é santista, ele está remoendo ali, doendo até a alma, mas não vai mudar de time. Porque ele é o torcedor, ele não é o cliente. Exatamente. Eu concordo que o torcedor
tem um viés de cliente aí, porque ele consome alguma coisa que o clube oferece. Seja o jogo em si, seja uma camisa, seja um produto qualquer. Ok, mas é uma relação completamente diferente. Eu gosto sempre de citar o livro Soccernomics, que tem uma passagem que é ótima, que eles falam do seguinte: quando o clube é rebaixado, é o grande momento de você fazer uma reestruturação. Por quê? Você pode oferecer para o seu cliente, entre aspas, né, que não vai abandoná-lo, que é o seu torcedor, um produto de qualidade inferior, que custa menos, e ele vai continuar consumindo, porque o cara vai no jogo. E é isso. Então, se você tiver habilidade, você vai reduzir custos, você tenta se estruturar, vai trabalhar com um time mais barato, né? O Flamengo fez isso em 2013, só que não estava na Série B. E o torcedor continuou ali apoiando, especialmente quando ele começou Fideliza na baixa, né, Mauro? É o futebol. Isso. Só o futebol consegue isso, Exato. Fidelizar na baixa. Produtos O torcedor fica mais maluco, vai a estádio com mais frequência, Isso. se envolve com mais paixão quando o time tá na merda. Nenhum produto faz isso. O próprio Flamengo comprou tijolinho na época de vacas magras, né, para tentar ajudar. Porque o tijolinho é para ajudar. Desculpa, Mauro, vai concluir? Não, é isso. Então, assim, são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Então, acho que isso aí, se ele de fato ele pensa assim, está bem equivocado. O Landim precisa rever isso aí. E saber utilizar a seu favor, a favor do Flamengo, essa relação que tem o torcedor com o clube, que não é de consumidor, de cliente, é de amor, de paixão. E aí entra uma outra questão, né, que ele também é contra o voto do sócio-torcedor. Ele alega que um aventureiro pode lançar com um discurso populista ali uma ideia e se eleger e quebrar o Flamengo. Bem, o Flamengo já teve eleito pelos seus sócios péssimos presidentes. Então, essa não é uma exclusividade do sócio-torcedor, se ele puder votar. Ontem o Internacional reelegeu seu presidente com quase 30 mil votos e com voto online. No caso do Flamengo, o sócio-torcedor não pode votar e se você for sócio também morar fora do Rio, você não vai votar. Você tem que ir lá na sede do Flamengo para votar. E com isso você mantém. Isso eu acho que é o mais grave. Você mantém ali um pequeno colégio eleitoral que é muito mais fácil de você controlar, obviamente, do que uma massa de milhares e milhares de eleitores. Ah, mas o cara ele alega que o sócio-torcedor ele não coloca dinheiro bastante para se comprometer. E o sócio do clube ele coloca, porque o título vale, sei lá, 20 mil reais. E o Flamengo não vende títulos, tá? Então, se você quiser se tornar sócio para votar, você tem que comprar de um outro sócio que queira vender o título. Porque o Flamengo não está emitindo títulos. Então, você não consegue nem. Até para você entrar é mais complicado. Tem que negociar com alguém, tem que ter a grana. Você tem que ter pelo menos 15, 20 pau para pagar para o cara te vender o título. Quem que tem esse dinheiro sobrando para comprar um título de sócio? E se você não mora perto do Flamengo, você vai ser sócio do Flamengo só para votar. Tem que ter muito dinheiro sobrando. Gente, vai colocar 15, 20 mil reais só pelo direito de votar no seu clube. As pessoas não têm essa condição. Pouquíssimas têm. Porque quem é sócio ali mora ali perto, frequenta o clube, tudo, aí tem uma vantagem. Você tem um valor patrimonial, que você investiu no time, você usufrui daquilo. Então, agora, o sócio-torcedor, ele realmente não compromete o dinheiro dele, ele tem razão, que é uma mensalidade muito mais barata. Mas ele tem uma coisa muito maior, que o clube é a vida dele. O humor dele vai variar de acordo com o time de futebol. A alegria dele está vinculada ao time de futebol, a decepção também. A noite mal dormida está ligada ao clube de futebol. E o dia que ele acorda rindo de orelha a orelha, que ele vai para a rua com a camisa do clube, também. Isso vale muito mais do que esses 15, 20 mil, cara, que o cara que tem sobrando paga lá e nem liga. Então, não entender isso é muito grave para quem é presidente do Flamengo. Eu de qualquer grande clube. Eu acho muito grave. Se ele realmente pensa assim, ele precisa parar, o Landim, repensar, conversar com as pessoas e tentar entender o que é a relação do torcedor com o time. É uma coisa completamente diferente, que não tem paralelo, e essas pessoas elas podem não comprometer o dinheiro delas, tanto dinheiro, digamos assim, né? Mas elas comprometem a vida, um pouco da vida delas. Porque o time de futebol mexe com o seu dia a dia, mexe com o seu humor. Você briga em casa que o time perdeu, você discute na rua, você fica nervoso, você fica mais calmo, você fica feliz. São milhões de pessoas que são influenciadas pelo desempenho do time, porque faz parte. E você achar que isso é menor do que colocar uma quantia de dinheiro mais significativa na compra de um título, eu acho que é uma visão absolutamente distorcida da realidade.